A gente volta a conversar aqui no estúdio com o novo superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Rodrigo Paiva. No bloco anterior, Rodrigo, eu estava encerrando, comentando sobre a atuação da Controladoria, da CGU, nos casos de superfaturamento e subpreço, que são duas coisas distintas. E nos casos também de edital de licitação, onde determinadas empresas ganham essas licitações, mas não cumprem exatamente o que está naquele contrato, naquele edital. Isso. Então a gente pode, como estavam falando, a CGU ele trabalha no que a gente chama de 3 etapas: a prevenção, a detecção e, obviamente, a remediação. Então, esse caso que você está falando são casos que já foram detectados, que houve algum desvio. Nesse caso, a gente trabalha muito fortemente em parceria com órgãos como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, né? Como a própria Polícia Federal nas operações especiais. Esse ano de 2024, nós tivemos 47 operações especiais no Brasil, em parceria com o Ministério Público e com a Polícia Federal, que é uma fase de sanção importante. A CGU ela tem a competência, por exemplo, de abrir processos ou de coordenar o sistema de correição do Poder Executivo Federal, ou seja, se nesses desvios tiverem servidores federais envolvidos, a CGU tem a competência de tocar esses processos administrativos para demitir esses servidores. E também nós temos a competência de abrir processos jurídicos contra as empresas, digamos, processos administrativos para punir as empresas que não estão cumprindo determinados dispositivos, isso derivado da lei anticorrupção, obviamente quando isso for caracterizado como corrupção. Então esse é um trabalho que a gente tem, tanto próprio administrativamente, né, por sanção de empresas e sanção de servidores, ou em apoio, em parceria com o Ministério Público, Polícia Federal, nos casos aí que redundam em processos civis e penais. Obviamente, a gente também tem um trabalho importante que a gente chama de prevenção. Então, a CGU ele é responsável pela política de transparência do Poder Executivo Federal, por exemplo. Então, somos nós que gerimos o portal da transparência do governo federal, né? Entendendo que a corrupção é preciso combater, mas é preciso prevenir, né? E o melhor remédio para a gente prevenir é dar transparência, para que as coisas sejam executadas à luz do dia, né? A gente tem, por exemplo, o sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal é coordenado pela CGU. A CGU tem a Ouvidoria Geral da União, então todos esses espaços que os órgãos têm para receber denúncias, receber reclamações e também sugestões e elogios da população quanto à aplicação de recursos públicos federal é gerido por esse sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, que é coordenado pela ouvidoria. Então a CGU vai desde ações conjuntas em operações especiais com o Ministério Público Federal, em ações, por exemplo, como nós temos um programa chamado Um por Todos, que é uma parceria da CGU com o Instituto Maurício de Souza, que a gente leva às escolas materiais didáticos para discutir temas como ética e cidadania com as crianças, né? Então a gente tem um raio de atuação muito amplo, desde a prevenção até a punição, e são feitos por servidores concursados, né? A CGU, então eu sou concursado há 20 anos da CGU aqui na Paraíba, por exemplo, entrei no governo Fernando Henrique Cardoso, passei por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e faz o que a gente chama de autonomia técnica de servidores concursados para poder avaliar, trabalhar na prevenção e na repressão do mau uso do dinheiro público. Dá mais tranquilidade à execução do trabalho e, assim, vocês têm autonomia, você falou na instauração de inquéritos de processos administrativos. Vocês têm essa autonomia de instaurar a partir daqui, da Paraíba, ou tem que pedir uma autorização da Direção Nacional da CGU? Não, esses processos administrativos, nós temos 2 secretarias que coordenam os administrativos contra servidores federais. Nós temos a Corregedoria Geral da União, que coordena esses processos e a rede de corregedorias, e nós temos a Secretaria de Integridade Privada, que coordena esses processos contra pessoas jurídicas decorrentes da lei anticorrupção. E aqui na Paraíba a gente executa as ações demandadas por essas secretarias que estão no órgão central em Brasília. Quer dizer, as denúncias podem ser feitas aqui? As denúncias, e aí não só a CGU, como a qualquer órgão federal, podem ser feitas. A CGU tem um sistema chamado Fala BR, que é um portal que qualquer cidadão pode se inscrever, pode pedir informação. A CGU é o órgão central do Sistema de Acesso à Informação do Poder Executivo. Então, vamos supor que um cidadão pede uma informação à Universidade Federal da Paraíba. Se a Universidade Federal da Paraíba nega aquela informação, dizendo que a informação não é pública, o cidadão pode recorrer à CGU para que avalie se aquela negativa foi correta
ou se aquela é uma informação pública que deveria ser fornecida. Que a princípio é essa máxima de que essa informação é pública, né? A regra é que informação produzida por órgãos públicos, ela é uma informação pública. A exceção, nós temos informações pessoais, nós temos informações protegidas por sigilo, né, por restrição de questão fiscal, mas isso é avaliado em cada caso como exceção. E a CGU coordena esse sistema de acesso à informação no Poder Executivo Federal. São quantos servidores aqui na Superintendência da Paraíba? Aqui na Paraíba nós temos mais ou menos 55 servidores, 37, digamos assim, de fato atuando em ações geograficamente ligadas à aplicação do recurso público na Paraíba. Nós temos aí cerca de 15 servidores que estão lotados na Paraíba, mas que fazem trabalhos já nacionais, vinculados a essas secretarias nacionais da CGU, né, no sistema de apoio a ações mais nacionais, mas executando ações específicas geograficamente da aplicação de recursos públicos. Na área da Paraíba, nós temos aproximadamente 37 servidores. E esse contingente é o suficiente? A gente sabe que, como toda administração pública, né, a gente poderia ter mais servidores. Tivemos um concurso recente agora em 2022, e esse é um processo sempre de maturidade que os órgãos precisam se adequar, e a gente tem investido muito em otimização, né, dos recursos para que a gente possa, operacionalmente, com o quantitativo que nós temos, fazer o máximo de ações possíveis dentro dessa realidade operacional enquadrada aqui na Paraíba. Há uma política nacional de aplicação de ferramentas online, da própria inteligência artificial, para facilitar esses trabalhos? Não, sem dúvida. Você pode ver, recentemente a CGU tem um robozinho chamado Alice. Ele é um robô que vasculha os editais de licitação do Poder Executivo no País da Maravilha Federal, né? E ali, com alguns marcadores de risco, quando entra naquela, vamos supor que seja uma malha fina dos editais de licitação, aí aquilo é acionado um auditor que vai e analisa aquele edital e pode fazer sugestões ao órgão ainda antes da licitação ser concluída. Então, alguns superfaturamentos, algumas aplicações equivocadas, a gente consegue restaurar ainda antes da licitação ser aberta, para evitar essa aplicação. Então, a gente usa hoje a inteligência artificial e vários instrumentos como esse robô Alice para detectar e ajudar a prevenir e a zelar pela boa aplicação do recurso público. Eu gostei do nome, por isso que eu fiz a paródiazinha com o País das Maravilhas, Alice. Rodrigo, obrigado pela presença aqui, boa sorte na sua missão, parabéns, você que foi nomeado agora no iniciozinho de dezembro do ano passado, né? Está chegando, mas já é um velho conhecido da casa, vai dar conta com certeza desse trabalho. Tranquilo, a gente agradece e se coloca à disposição dos órgãos aqui da Paraíba, né? Os órgãos parceiros de longa data da Paraíba e também da população, da sociedade civil, né? Eu acho que a aplicação e a melhoria da gestão pública, ela é feita pelos órgãos públicos, mas também em parceria com a sociedade, parceria com a imprensa, parceria com as pessoas e os movimentos sociais e os órgãos da sociedade civil, e a CGU está sempre aberta a esse tipo de parceria. Ok, obrigado mais uma vez.